Ela pensou que eram coxas, mas quando se abaixou, percebeu que eram dentes humanos. Bem-vindo ao terror sem medo, onde suas noites nunca mais serão tranquilas. Se você gosta de histórias que gelam a espinha, se inscreva agora e ative o sininho. Você não vai querer perder o que está por vir. Agora, apague as luzes e prepare-se para a primeira história. História 1. A Praia dos Amores Perdidos. A maldição da Praia dos Amores. O verão de 2023 foi o mais quente dos últimos anos e Lucas, Marina e Rafael decidiram escapar do calor da cidade numa praia isolada chamada Praia dos Amores. Poucos conheciam o lugar, e quem conhecia, evitava. Os moradores antigos falavam de desaparecimentos, mar revolto, em sussurros, de uma lenda. Aqueles que dormem 3 noites ali, jamais voltam os mesmos. A primeira noite foi tranquila. Fogueira, risadas e o som do mar. Mas Marina acordou no meio da madrugada com um arranhar contínuo na barraca, como unhas longas raspando o tecido. Quando espiou para fora, não havia nada, apenas pegadas molhadas na areia. No segundo dia, Rafael desapareceu durante um mergulho. Quando voltou, 30 minutos depois, estava parado na beira da água, com os olhos fixos no horizonte, completamente imóvel. Tem algo lá embaixo, ele sussurrou, antes de cair desmaiado. Quando acordou, não se lembrava de nada, mas Marina notou algo estranho. Os pés de Rafael estavam cobertos por uma substância negra, espessa e grudenta, como alcatrão. Naquela noite, Rafael murmurava durante o sono, palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Então começaram os sós, risadas abafadas vindo do mar, como se algo zombasse à distância, arrastos na areia, como se algo sem pernas se arrastasse até as barracas, vultos altos e magros parados no escuro, além da luz da fogueira. Na terceira noite, o mar silenciou. Nem o som das ondas, apenas o barulho do próprio coração batendo rápido demais. Uma névoa espessa tomou conta da praia. Marina acordou com uma figura dentro da barraca, sentada ao lado dela. A pele parecia encharcada, descascando em placas escuras. O sorriso era antinatural, e os dentes, todos pontiagudos, como de um peixe predador. Vocês deviam ter ido embora na primeira noite. A coisa sussurrou e se desfez em água salgada. Lá fora, Lucas gritava. Marina correu até ele, mas viu centenas de mãos pálidas emergindo da areia, puxando lentamente para o chão. Tentou fugir. Correu pela trilha de volta à estrada, mas ela havia sumido. No lugar, só havia um penhasco, e lá embaixo, o mar estava cheio de rostos. Rostos de pessoas afundadas, todas de olhos abertos, olhando para cima. 3 dias depois, um pescador encontrou a barraca destruída e uma câmera GoPro na areia. O vídeo mostrava Lucas e Rafael em pé, dentro do mar até o pescoço, olhando para algo fora da imagem. A última frase ouvida foi a voz de Marina, sussurrando com a respiração falha. A praia nos viu. Agora somos parte dela. A Praia dos Amores foi interditada. Mas, no verão seguinte, turistas relataram 3 figuras em pé dentro da água ao entardecer, imóveis, esperando. Você teria coragem de passar 3 noites nessa praia? O que você acha que existe lá no fundo do mar? Comente. História 2. A Casa da Rua Neblina, número 11. Dizem que a Rua Neblina sempre teve um cheiro estranho. Um aroma úmido, quase como terra recém-remexida, que parecia se intensificar em dias de chuva. No número 11 dessa rua esquecida pela cidade, havia uma casa abandonada há mais de 50 anos. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, sempre vigiando quem passava. As árvores ao redor eram retorcidas, como se tivessem crescido tentando fugir de lá. Uma velha história circulava entre os moradores. Em 1974, uma família inteira desapareceu naquela casa. Nenhum corpo foi encontrado. Desde então, ninguém conseguiu morar lá por mais de uma noite. Nem mesmo os adolescentes que adoravam explorar lugares abandonados ousavam cruzar o portão. Até que Marcos, um jovem curioso e destemido, decidiu quebrar a regra. Era uma tarde cinzenta de outubro.
Com uma câmera na mão e o celular transmitindo ao vivo para seus poucos seguidores, Marcos atravessou o portão enferrujado. A vegetação cobria o caminho até a porta principal, como se tentasse impedir sua entrada. Ao empurrá-la, um rangido longo cortou o silêncio. O interior cheirava a mofo e esquecimento. Móveis cobertos de poeira, quadros tortos. No fundo da sala, um espelho quebrado refletia sua silhueta de forma distorcida. Nada demais aqui, pessoal. Só uma casa velha, ele disse, tentando disfarçar o nervosismo. Quando virou para explorar o corredor, a porta se fechou sozinha com um estrondo seco. A conexão do celular caiu. Agora, Marcos estava sozinho. A escuridão ali dentro parecia engolir a luz da lanterna. Um frio úmido tomou conta do ambiente. E nas paredes, começaram a aparecer arranhões que ele jura que não estavam lá. Marcas profundas, como se alguém tivesse tentado sair de dentro das paredes. Um sussurro ecoou em seu ouvido. Saia, enquanto pode. Marcos correu de volta para a entrada. Troncada. Ele gritou, bateu, tentou arrombar. Nada. Então, no andar de cima, passos. Pesados. Leitos. Descendo as escadas. Mas quando apontou a lanterna para o topo, a luz não alcançava. Era como se fosse sugada pela escuridão. O som continuava. Então, ele viu. Uma figura alta, envolta em trapos negros, descia passo a passo, arrastando uma corrente enferrujada que soltava faíscas no chão. Seu rosto era uma máscara grotesca de carne costurada. Sem olhos, sem boca. Mas mesmo assim, parecia enxergar Marcos. Ele correu para a cozinha. A porta do quintal estava emperrada. Atrás dele, o som metálico da corrente ficava mais próximo. Com um grito, arrombou a porta com o ombro e caiu do lado de fora. Quando olhou para trás, a criatura estava parada na soleira. Não o avançava, apenas o encarava. Então, lentamente, apontou para o chão. A terra começou a se mover. Braços pálidos emergiram do solo, agarrando suas pernas. Marcos lutou, gritou, mas tudo ao redor parecia sufocar seus sons. A casa vibrava. Viva! A última coisa que ele viu foi o céu, coberto por uma nuvem escura e espessa, como se a própria casa estivesse cobrindo sua fuga. Silêncio. Dias depois, seus amigos, preocupados, foram procurá-lo. Mas a casa parecia ainda mais deteriorada. No quintal, nada. Nenhum sinal de luta. Apenas uma nova árvore retorcida, brotando exatamente onde Marcos caiu. E dentro da casa, no espelho quebrado, agora havia um novo reflexo. Um jovem de olhar vazio, tentando, em vão, escapar. Nem todo desaparecimento tem explicação. E talvez, algumas casas não estejam esperando por reformas, mas por novas almas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E comenta aí, você teria coragem de entrar na casa da Rua Neblina, número 11? História 3. A chave de bronze. João sempre colecionou objetos antigos. Vasculhava brechós, feiras, até caçava em velhas casas abandonadas por peças esquecidas pelo tempo. Para ele, cada item contava uma história. Numa tarde de garoa fina, ao explorar um bazar quase escondido no centro da cidade, encontrou algo peculiar. Uma chave de bronze, grosseira, pesada, com inscrições que ele não reconheceu. O vendedor, um homem de aparência esquelética, sorriu com um canto da boca. Essa chave abre aquilo que deveria permanecer trancado, disse, antes de sumir para os fundos da loja. João, intrigado, comprou a chave sem pensar duas vezes. Naquela noite, em casa, colocou a chave sobre a estante junto com suas outras relíquias. Mas algo parecia errado. O ar ficou mais frio. As sombras nas paredes pareciam mais longas. E, em certos momentos, jurava ouvir um leve tilintar metálico vindo da estante. Às 3 da manhã, um som o despertou. Era o barulho de metal raspando contra a madeira. Levantou-se, tonto de sono, e seguiu o som até a sala. A chave estava no chão, vibrando levemente. Antes que pudesse agir,
Percebeu. Na parede ao lado da estante, uma porta havia surgido. Não era pintura. Não era ilusão. Uma porta de madeira escura, com um encaixe perfeito para a chave de bronze. O coração de João martelava no peito. Tudo em seu corpo dizia para não fazer aquilo. Mas a curiosidade foi mais forte. Pegou a chave e a inseriu na fechadura. Ao girá-la, um estalo ecoou pela casa, como se algo antigo tivesse sido libertado. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor que não deveria existir ali. Um túnel escuro, úmido e muito frio. João, quase hipnotizado, atravessou a porta. O chão era de pedras gastas. O ar cheirava a mofo e algo mais, algo podre. As paredes, úmidas, pareciam pulsar levemente, como se fossem feitas de carne viva. A cada passo, o corredor se estreitava. Sons sussurrados vinham de todos os lados, mas eram ininteligíveis, como uma multidão murmurando do outro lado de uma parede muito fina. Chegou a uma bifurcação. À esquerda, uma luz fraca piscava. À direita, apenas escuridão total. Sem pensar muito, escolheu a luz. Lá dentro, encontrou uma sala circular. No centro, havia um espelho alto, com moldura dourada corroída pelo tempo. O vidro estava embaçado, mas João viu algo que gelou sua espinha. Seu próprio reflexo, sorrindo, mesmo que ele estivesse imóvel. De repente, o reflexo se moveu sozinho. Ergueu a mão, acenando lentamente. João, preso de terror, tentou recuar, mas seus pés não obedeciam. O reflexo então começou a bater no espelho, com força. A cada pancada, rachaduras se formavam no vidro e na cabeça de João, que sentia uma dor lancinante. Quando a primeira rachadura atingiu o meio do espelho, ele desabou de joelhos, gritando em silêncio. O vidro se estilhaçou, e o reflexo saiu. Não era uma cópia perfeita. Era algo deformado, com olhos vazios e um sorriso rasgado demais para ser humano. Sem dar tempo para reação, aquela coisa se lançou sobre João. O corredor, a porta, a casa, tudo desabou em trevas. Na manhã seguinte, a casa de João parecia vazia, abandonada há décadas. Nenhum sinal dele foi encontrado. Apenas a estante com seus objetos antigos. Sobre ela, a chave de bronze, brilhando suavemente, esperando seu próximo dono. Algumas portas foram criadas para nunca serem abertas. E se você cruzar uma delas, talvez algo mais atravesse de volta. Se gostou da história, não esqueça de curtir o vídeo. História 4. A Trilha dos Sussurros. Dizem que, nas florestas de São Bartolomeu, as árvores aprendem a sussurrar nomes. E que, à noite, elas chamam. No coração daquela cidade esquecida, escondia-se uma trilha antiga, ausente de todos os mapas, conhecida apenas como a Trilha dos Sussurros. Ninguém sabia ao certo onde começava, ou se algum dia terminava. Sabiam apenas que quem entrava, às vezes não voltava. Rafael, recém-chegado à cidade, não acreditava em histórias de terror. Ria das superstições e zombava de qualquer mistério. Foi numa noite de bar, entre copos e causos, que ouviu falar da trilha. Ninguém com juízo vai lá depois do pôr do sol, disse um dos locais. Então eu vou agora, respondeu Rafael com um sorriso torto. E foi. Levava apenas uma lanterna, um mapa antigo da região e a certeza arrogante de que voltaria rindo no dia seguinte. A floresta o recebeu com um silêncio que parecia vivo. O ar, denso e úmido, pressionava seu peito. As folhas farfalhavam suavemente, como se cochichassem entre si. Logo, encontrou uma abertura estreita entre as árvores, algo que não estava no mapa. Parecia esperar por ele. Assim que atravessou, tudo mudou. O som do mundo desapareceu. A lanterna tremia em sua mão, lançando sombras que dançavam como espectros em volta. Então, começaram os sussurros. No início, vagos, como o vento brincando com os galhos. Mas em segundos, mais nítidos. Chamavam seu nome. Rafael. Ele congelou. A luz da lanterna piscou. As vozes vinham de todos os lados,
suaves e carregadas de saudade e dor. Tentou seguir em frente, mas o caminho parecia se dobrar sobre si mesmo. Árvores trocavam de lugar, raízes surgiam onde antes era terra firme. A floresta não queria que ele saísse. Rafael correu. As vozes agora gritavam, uma multidão em agonia, misturando súplica e fúria. Então, entre os galhos retorcidos, ele viu a clareira. A luz da lua iluminava o centro, onde uma única árvore gigante dominava a paisagem. Seu tronco era grosso, coberto por símbolos que pulsavam, como se respirassem, e pendurados em seus galhos, corpos. Homens, mulheres, crianças, olhos abertos, bocas paralisadas em gritos eternos. Balançavam suavemente, como folhas secas. No chão, marcas profundas, pegadas que iam todas na mesma direção, para a árvore. Rafael recuou, mas não havia mais trilha atrás de si. Apenas mais floresta. E os sussurros estavam tão próximos agora, que pareciam vir de dentro dele. As figuras penduradas começaram a se mexer. Lentamente, seus olhos mortos viraram na direção de Rafael. E sorriram. Ele tentou correr, mas não conseguiu. Olhou para baixo. Raízes vivas se enroscavam em seus tornozelos, puxando-o com força. As figuras desceram da árvore, flutuando, como marionetes penduradas no invisível. Rafael gritou. O tronco da árvore se abriu com um estalo molhado. Não era madeira, era carne. Uma boca disforme se rasgava entre os símbolos. De dentro, braços esqueléticos emergiam, agitando-se como vermes sedentos. Foi puxado e desapareceu. Na manhã seguinte, alguns moradores relataram ter ouvido gritos vindos da mata. Mas ninguém foi verificar, nem mesmo os mais curiosos. Na entrada da floresta, algo novo havia surgido numa das árvores. O nome Rafael, entalhado à força na casca, ainda escorrendo seiva escura. Porque nem toda trilha leva a um destino. Algumas levam direto para onde as vozes nunca param de chamar. Se você ainda ouve os sussurros, talvez já esteja na trilha. Curta, inscreva-se no canal e volte, se conseguir.